Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 25ª sessão ordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito seu secretário que faça a leitura do expediente. Centro Educacional Estrelinha do Céu, ofício número 11/2013, ao ilustríssimo senhor Wilden Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piraí, o assunto é empréstimo do plenário. Ilustríssimo senhor, o Centro Educacional Estrelinha do Céu, representado legalmente por Rosane de Oliveira Rocha Vilela, vem por meio deste solicitar o empréstimo do plenário no dia 30 de outubro de 2013, às 17 horas, para uma reunião de paz. Atenciosamente, Rosane de Oliveira Rocha Vilela, representante legal. Ofício número 468/2013, ao ilustríssimo senhor Wilden Vieira da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: disponibilização de espaço para palestra sobre câncer de mama, de colo e do colo do útero. Prezado senhor, servimos-nos no presente para cumprimentá-lo e na oportunidade de solicitar a utilização do auditório da Câmara de Vereadores no dia 8/11/2013, das 13 às 16 horas, para a realização de palestra intitulada Prevenção do Câncer da Mama e do Colo do Útero, um gesto de amor à vida, para a comunidade. Essa palestra fará parte da 2ª Semana Municipal de Prevenção do Câncer de Mama e do Colo do Útero, do município de Piraí, que será realizada de 4 a 8 de novembro. Solicitamos a disponibilização de 2 mesas redondas para oferecermos um coffee break ao final da palestra. Sendo que se oferece para o momento, renovamos a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria da Conceição de Souza Rocha, secretária municipal de saúde. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ofício número 40.323 de 2013. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que, em sessão plenária do dia 17/10/2013, nos termos do voto do conselheiro Aloísio Gama de Souza, que examinou o processo do Tribunal de Contas, número 209.766-4 de 2013, referente às contas da administração financeira deste município, exercício de 2012, o Tribunal decidiu pela emissão de parecer prévio favorável, com determinações, recomendações, ressalvas sobre as contas do chefe do Poder Executivo. Oportunamente, serão encaminhados os assuntos do processo com o parecer prévio. Atenciosamente, Gardênia de Andrade Costa, secretária-geral das sessões. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente, imprensa, funcionários da casa. Antes de mais nada, eu queria dizer que no dia 8 de outubro, na sessão que teve aqui, eu tive uma fala infeliz e venho em público pedir desculpa a todos que eu ofendi esse dia e dizer que a intenção não era essa. Eu tenho motivos emocionais, que vou contar uma história para vocês, não para comovê-los. E peço o plenário, por favor, que se manifeste. Como eu havia dito, eu vou contar uma história, não para comover ninguém, mas simplesmente para justificar para as pessoas que eu devo desculpas e espero ser entendido. Eu assumo que errei, infelizmente fui infeliz nas minhas palavras, mas há mais ou menos uns 16 anos atrás, o meu irmão mais velho recolheu uma família de andarilhos e levou para seu sítio, onde 6 meses depois essa família matou ele cortado, picado a foice.
Toda vez que acontece alguma coisa de falar de Andarilho, eu me emociono. Acredito que se algum de vocês tenha passado por isso um dia, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu não tenho vergonha de pedir desculpas, não tenho vergonha de dizer que estava errado. Eu acho que errar é uma coisa nossa. Desculpa. Eu acho que nós não temos que permanecer no erro, mas errei. Estou aqui para pedir desculpas. E gostaria de ser desculpado. Se isso não for possível, infelizmente, eu estou tentando fazer a minha parte. E se tiver algo mais que eu possa fazer para me desculpar do fato ocorrido, eu certamente o farei. Queria agradecer a todos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos acompanham, nos assistem. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um comentário do quanto me alegra ver essa casa, ver esse plenário cheio, repleto de pessoas, de cidadãos, de pessoas que vêm aqui para participar, para interagir, para cobrar os seus direitos, para expor as suas ideias. Essa casa é do povo. Bom seria se ela permanecesse assim todos os dias, cheia. Obrigado pela presença de todos. Queria fazer aqui, externar aqui o meu pensamento quanto ao ocorrido no último dia 8. Foram muitas as solicitações, foram muitas as cobranças que recebi por parte dos meus eleitores. Talvez alguns dos que fizeram essa cobrança nem sejam meus eleitores, não importa. Quando nos tornamos públicos, quando nos tornamos pessoas públicas, temos a obrigação de atender e dar satisfação a todos, independente de terem sido eleitores ou não. Assim, procuro fazê-lo. Ao longo do meu primeiro mandato, não agi de forma diferente, e pretendo, ao longo desse mandato, do exercício desse mandato, continuar agindo da mesma forma. Então, em respeito a todos aqueles que me perguntaram, que me questionaram quanto ao meu parecer, quanto à minha postura, quanto à minha opinião sobre o ocorrido, eu preparei aqui um texto, o qual vou ler para os senhores agora. Direito à vida. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida e à integridade nem sempre foi reconhecido como inerente à pessoa. Muito se lutou para a existência de tratados e convenções internacionais que preceituam a titularidade desses bens jurídicos a toda a humanidade. Com a Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade da implantação de um sistema de proteção internacional. Muitos tratados e convenções exigem dos seus signatários ações concretas no sentido de repúdio a qualquer violação a esses direitos. Luta-se pela instauração de tribunais de competência internacional para apuração e julgamento dos atos que violam a vida e a integridade física de qualquer ser humano. Alguns direitos ultrapassam os limites de qualquer natureza, sejam eles físico, geográfico, político ou religioso, por dizerem respeito a todos os seres humanos, indistintamente, direitos básicos para todas as pessoas, qualquer que seja a sua nacionalidade, religião, condição social, onde quer que se encontre, tenham preservado a sua dignidade, garantindo-se seus direitos como membro da espécie humana, daí serem definidos como direitos humanos. Direitos humanos são direitos à liberdade, a que todos têm direito. Não importa que seja nem de onde venham ou aonde vivam. Para viver com dignidade, os seres humanos têm o direito de viver com liberdade, segurança e um padrão de vida decente,
Isso inclui, obviamente, saúde, educação, moradia, transporte de qualidade, entre outros. Não precisamos conquistar direitos humanos. Eles já pertencem a cada um de nós, simplesmente pelo fato de sermos seres humanos. Ninguém tem o direito de privar qualquer pessoa que seja de seus direitos. Por Deus nos foi dada a vida. Só nossos destinos, por Ele já também traçados, se encarregarão de dar fim a ela. Mendigos, desvalidos, moradores de rua, pedintes, que outros termos, nomes, mais podemos dar a essa classe excluída da nossa sociedade. Na sua grande maioria, esse grupo social é composto por trabalhadores excluídos do mercado de trabalho. São trabalhadores sazonais, migrantes, trecheiros, famílias que perderam suas moradias. Vítima da vulnerabilidade social, uso excessivo de drogas e abuso de álcool. Há ainda um grande percentual desse grupo que carece de tratamento por sofrimento mental. Eles estão presentes no mundo todo, principalmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil. São muitos os caminhos percorridos, são muitos os equívocos cometidos que têm como autor principal responsável o próprio indivíduo. Não estamos aqui para julgá-lo. Contudo, esses erros e falhas pessoais não isentam o Estado da sua responsabilidade e obrigação de protegê-los e da sociedade de ajudar no processo de recuperação desses indivíduos. Como podemos ver até aqui, na maioria das vezes, não se trata de uma opção, mas sim de uma condição. Essas pessoas em situação de rua e total abandono pelo Estado são resultado de fenômenos complexos com origem, sobretudo, no processo histórico de exclusão social que nossos governantes implantaram nesse país ao longo de sua história. Dados interessantes a respeito mostram que a maioria dos moradores de rua é do sexo masculino, cerca de 82%, e jovem, entre 25 e 44 anos, de cor parda ou preta. O desemprego engloba 30% e os conflitos familiares, outros 29%, que compõem assim um quadro de razões que os levam a viver nas ruas. Uma pesquisa feita este ano traz outros dados sobre a condição desses cidadãos. 88,5% não têm acesso a programas governamentais, como aposentadoria, Bolsa Família, Cesta Básica, Vale Transporte e outros. A maior parte dessa população de rua, cerca de 72%, possui uma ocupação de trabalho remunerado. Deste grupo, 28% é catador de materiais recicláveis, ou seja, de alguma forma, a grande maioria luta para sobreviver. Um outro dado muito interessante na pesquisa, que a pesquisa mostra, é que a população de rua não é composta somente por mendigos e pedintes. Há um grande número de trabalhadores. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o número de moradores em situação de rua chega a 14 mil pessoas. No Brasil, este número chega a quase 1% da nossa população. Estamos próximos aí dos 200 milhões de habitantes, portanto, cerca de 200 mil pessoas. Triste e vergonhoso o quadro de abandono e o descaso das nossas autoridades para com essa realidade. Essas pessoas precisam ser resgatadas e voltarem a ter perspectivas e criar novas expectativas em suas vidas. Essas pessoas que se encontram à margem do contexto social, vivendo de migalhas que miseravelmente, muitas das vezes, nos negamos a dar, precisam ser resgatadas. Precisam voltar a ter sonhos, precisam voltar a ter esperança. Precisam deixar de se utilizar de marquises, papelões ou jornais para se protegerem nas noites de frio. Não é apenas o governo, meus caros amigos, que deve voltar seus olhos para essas pessoas, mas sim todos nós. A sociedade como um todo, que ao se deparar com um mendigo na rua, passa como se nada ali existisse, como se ele não fizesse parte da nossa realidade. A responsabilidade é de todos nós. Pois bem, acho que até aqui o meu texto traduz na essência o que penso sobre o tema. Foram muitas as perguntas e mensagens enviadas pelas redes sociais,
pedindo que eu me manifestasse sobre a polêmica criada em torno do pronunciamento do vereador Russo, quando mesmo expressou sua opinião e ideias no que diz respeito ao tema mendigo. Cabe ressaltar que tal polêmica foi gerada quando apresentei em plenário um trabalho que abordava o tema Constituição Brasileira. Comemorava-se 25 anos da atual Constituição. Quando citada a Constituição de 1891, Brasil República, que impediu o voto de mendigos e analfabetos, e depois a de 1937, Estado Novo, que instituía a pena de morte no Brasil. Temas polêmicos, principalmente a questão da pena de morte. Polêmicos, sim. Aos que defendem a instituição da mesma novamente no Brasil. Porém, penso eu, que abordar tal assunto requer tempo, profundidade, debate e muita responsabilidade. Respondo agora às perguntas que me foram feitas de forma direta quanto ao meu posicionamento. Respondo que não me vejo na condição de brincar de Deus. Sou a favor do equilíbrio, sou a favor de maior igualdade social, sou a favor de que a fraternidade, a liberdade e a igualdade sejam uma condição e não uma opção. Sou a favor do respeito, da ordem e principalmente do amor entre as pessoas e pela vida. Estamos aqui vivenciando talvez um momento único na história dessa casa. Aliás, como todos os momentos são na vida, únicos. Democracia, liberdade, direito de expressão, meus caros amigos, é disso que estamos tratando. Estamos vivendo novos tempos onde a comunicação e a interação e a palavra nunca foram tão representativas. Haja visto o alcance e a repercussão que estamos vendo. As redes sociais vieram para isso. De certa forma, nos aproximaram. Repito, que o nobre colega vereador não teve a intenção de magoar e ofender a quem quer que fosse. Sabemos de sua espontaneidade e eloquência ao se pronunciar. Creio ainda que o mesmo encontra-se arrependido por ter causado tamanha indignação a tantos. Isso já foi deixado claro aqui na sua fala. Contudo, quero e devo ressaltar que não estou aqui para julgá-lo. Não cabe a mim esse papel. A mim cabe tão somente cumprir o papel de legislador e representante que sou deste município. Busco aqui honrar, e não tão somente os votos que tive, mas, acima de tudo, meus princípios morais e éticos, para com os meus familiares, amigos e demais cidadãos piraienses. Dessa forma, encerro com a certeza e afirmando que não há bem maior do que a vida. Deixo uma mensagem para os colegas, para os amigos aqui presentes e para todos que estão nos assistindo, que diz o seguinte: amar ao próximo nada mais é do que o resultado e consequência de quem aprendeu a amar a si mesmo. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente, e os que nos assistem pela internet. Eu começo minha fala dizendo uma frase. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, precisamos exercitar nosso dom do arrependimento. Hoje, quem o faz é o vereador José Paulo. O arrependimento, para todo ser humano, é a coisa mais importante que existe, porque se nós queremos ter uma postura diferente do que tivemos no passado, temos sim que nos retratar. Não podemos ter vergonha de assumir uma atitude, né, de público. Se falamos de público, assumimos de público. Se for em particular, o faremos. E fica uma coisa muito importante para mim como pessoa, uma lição de vida, né, que a cada dia mais todas as pessoas do nosso município, que a gente vê hoje representado aqui, preocupadas com as questões sociais,
É uma lição de que a cada dia eu tenho que fazer melhor o meu trabalho, reconhecendo que os eleitores que nos colocaram aqui, né, estão prezando por um mandato limpo, um mandato sadio. E com essa sua atitude, José Paulo, o Senhor nos dá a oportunidade de exercitarmos, né, uma outra atitude que é tão importante quanto o arrependimento, que é o perdão. Porque eu desconheço um pai que não daria para o seu filho uma segunda chance, né? Se eu me colocar no lugar de seus pais, eu lhe daria uma segunda chance. E é isso que eu faço hoje. Mas em momento algum quero deixar claro que concordo com as palavras que foram ditas, com o discurso, não faz parte da minha ideologia, não faz parte da minha vida, não faz parte da minha conduta. As pessoas que me conhecem sabem do meu procedimento, mas perdoar hoje é a parte que eu posso fazer como cidadão e como pessoa. Porque se eu fomentar a questão, né, de uma forma negativa, eu posso aqui gerar um outro tipo de questão, que é o quê? Um atrito. Não que não devemos nos retratar sempre. E quero deixar para o senhor, José Paulo, que esse momento de retratação da sua pessoa é muito importante para as pessoas que vivem hoje em situação de rua. Porque essas pessoas não estão lá por uma vontade própria. A maioria, sua grande maioria, são pessoas excluídas da sociedade que não tiveram oportunidades na vida, outras, né, tiveram, são trabalhadores, como o vereador Charles muito bem disse, pessoas excluídas do mercado de trabalho. Hoje é muito difícil se manter no mercado de trabalho, então a pessoa às vezes cai nessa situação e nós não podemos desqualificá-las em momento algum. Boa noite. Com a palavra o vereador Darley. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas, funcionários desta casa. Quero fazer uso da palavra aqui nesta noite, dizer para este público que aqui está, que é muito bom ver todos vocês aqui, que toda semana nós temos a sessão da Câmara aqui na segunda e na terça-feira. Sempre que tiver oportunidade, é um prazer para nós receber todos vocês aqui. Eu quero dizer para o colega vereador Russo que ele já se retratou aqui nesta casa, ordem do regime interno da casa, todos os vereadores têm direito à palavra, e o vereador Russo é um ser humano, e ele está sujeito a errar. Mas quero dizer para o vereador Russo que não aceito, Russo, esta proposta, tá? Feita por Vossa Excelência, pois não condiz com a nossa cidade. O compromisso que assumimos foi em trabalhar em prol das vidas, e então precisamos protegê-las e ajudá-las. Estamos falando de vidas, mas quero deixar registrado que a maior capacidade do homem é quando ele reconhece o seu erro. E isso foi feito aqui hoje. Nós temos que dar um voto de confiança ao colega vereador. A maior capacidade do homem é quando ele reconhece o seu erro. E ele reconheceu aqui hoje, perante toda essa sociedade, perante todo esse jornalista que aqui está, que ele errou. E ele disse com as suas palavras aqui. Então, a Bíblia diz que se nós não somos capazes de perdoar, não somos dignos do perdão. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu faço minhas todas as palavras do vereador Charles, vereador Darley também, eco estacato. Eu, quando resolvi me candidatar, eu sabia que, se eleito fosse, me tornaria um homem público. E que a gente tem que se preocupar muito, né, com o que fala, com o que faz. Às vezes eu acho até desumano o que é feito, às vezes, com um político, com um artista, que tudo que a pessoa faz parece que está errado. Não, eu gostaria de perguntar... Mais uma vez eu peço o plenário que não se manifeste, porque o nosso regimento não permite isso. A gente estava pensando, se você fala alguma coisa aqui, você é crucificado. Se você fica quieto, também. Eu acho que o vereador Russo, pelo que ele está passando hoje, eu acredito que já é um castigo para ele. Eu tenho certeza disso. Gente, eu entendo a revolta de todos vocês, mas o nosso regimento não permite o manifesto enquanto o vereador estiver falando. Infelizmente, ou felizmente, eu tô cumprindo o regimento. Se acontecer mais uma vez, eu vou suspender a sessão. Eu sou obrigado a fazer isso. Então, gente... Então é isso, eu não estou aqui querendo defender o Russo. Eu acho que ele já assumiu o erro dele. Não, o que eu estou falando não é defesa. O que eu estou falando não é defesa. Eu estou falando uma situação que um ser humano está passando aqui, falou demais, ele já reconheceu o seu erro. E existe um regimento onde ele pode ser julgado por isso aí. Senhor presidente. Não havendo matéria para ser votada na ordem do dia... Não havendo matéria para votar na ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Não temos vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 4 de outubro, corrente na hora regimental.